você está no DF Acontece, agora são 7 horas e 53 minutos. Medo, inquietação, angústia. Esses são alguns dos sentimentos que podem acompanhar a pessoa ansiosa. Claro que em determinados momentos todos nós sentimos ansiedade. O problema é quando a sensação está presente constantemente e atrapalha o dia a dia. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Carlos Alberto Nezilo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Escuta, até que ponto a ansiedade é saudável? Bom, ela é saudável até o momento em que ela não passe a ser algo constante na nossa vida. No momento em que nós passamos a viver constantemente num estado de alerta, a ansiedade ela começa a se tornar patológica. E nós não podemos nos esquecer que a ansiedade ela acompanha o homem desde que o homem é homem, desde a idade das cavernas. Só que no passado, a ansiedade ela estava a serviço da sobrevivência e hoje a serviço da existência. As ameaças, elas mudaram. No passado você tinha que lutar para fugir, né, ou para comer. Hoje não, hoje você tem uma sociedade, um mundo em constantes mudanças em que você tem que ser o melhor em tudo. E isso faz com que você viva numa expectativa muito grande, né, sempre no futuro, e fazendo com que você viva num estado de alerta constante. E isso acaba sendo prejudicial. Então, de uma forma geral, a gente percebe que esse sentimento, que era até saudável para nos manter vivos, né, hoje em dia ele está um tanto quanto exagerado, de uma forma geral? De uma forma geral, sim. Como eu falei, né, nós somos obrigados, né, nesse mundo competitivo em sermos os melhores em tudo. E isso faz com que a gente tenha que desempenhar um número de tarefas cada vez maior num mesmo espaço de tempo. O tempo ele não aumentou, ele continua o mesmo. Mas as tarefas aumentaram. E isso faz com que a gente tenha que se desdobrar o tempo inteiro, gerando uma ansiedade constante. E essa ansiedade, ela pode desencadear também outras síndromes, outras doenças até mesmo? Pode. E isso é importante, né? Porque as pessoas acabam vivendo essa roda viva e não se dão conta de que podem estar se prejudicando. Né? A ansiedade, ela tem um limite. Quando ela ultrapassa esse limite, ela pode se tornar patológica, desencadeando distúrbios como síndrome do pânico, fobias, transtorno de ansiedade generalizada. É importante que as pessoas procurem um profissional, um psicólogo, né, para que possa orientá-las e fazer um diagnóstico preciso a respeito. Se a gente pudesse definir assim rapidamente, o que é essa ansiedade? A ansiedade é um estado de alerta e ela é benéfica porque no momento em que nós precisamos enfrentar qualquer situação, né, todo o nosso organismo ele se prepara para isso. Né? Então, a ansiedade ela nos coloca nesse patamar. O problema é quando ultrapassa isso, aí se torna patológico. E aí a pessoa fica fazendo análises do que pode vir a acontecer com determinada situação. Isso. E aí não vive o presente, só vive tentando... Exatamente. Nós temos uma questão que acaba sendo o ser humano, né? Vivemos muito tempo pensando no futuro. Com certeza. E esquecemos de viver o presente, o aqui e o agora, né? É e é nesse momento que as coisas acontecem, não no futuro. E quando a gente fica muito no futuro, faz com que a gente se torne uma pessoa ansiosa. A autoestima, ela está ligada, tem alguma coisa a ver com a ansiedade? Acaba tendo também. Né? Você precisa ser o melhor. E se você não é o melhor, a sua autoestima vai para baixo e gera uma ansiedade maior ainda. E quando você tem uma autoestima, assim, um autoconhecimento, na verdade, você percebe que você fez o que você poderia ter feito, né? Exato. E isso não vai gerar uma ansiedade? Tem alguma coisa a ver também? Uma expectativa? Pode ter. A ansiedade, ela varia de pessoa para pessoa. Okay. Algumas pessoas lidam melhor, outras nem tanto. Né? O principal é você entrar em contato com você mesmo. Né? A palavra-chave é equilíbrio. Né, nós tentamos assim fazer com que todas as dimensões de vida, seja profissional, espiritual, familiar, de lazer, elas estejam no equilíbrio. No momento que você coloca essas dimensões de forma desequilibrada, você começa a gerar uma ansiedade muito grande e aí pode se tornar patológico. E aí como é que é o tratamento? Essa pessoa deve estar atenta, o que ela deve fazer? Bom, ela tem que ficar atenta aos principais sintomas, né? São sintomas físicos, né? Então, sudorese, opressão do peito, um sentimento de angústia, inquietação, preocupação excessiva, náuseas, vômitos. Quer dizer, é físico mesmo, atinge o físico mesmo. Né? E tem algumas questões que são um pouco mais psíquicas, né, que são o comprometimento da memória, da atenção, a falta de uma percepção da realidade. Tudo isso são sintomas que devem ser observados, né, e quando isso começa a ficar num nível muito alto, você deve procurar um profissional. E aí, no caso, como é que é o tratamento? Bom, o tratamento, se for no caso de um distúrbio patológico, né, como eu falei antes, varia de pessoa para pessoa. Aí é o profissional que vai fazer uma avaliação, né, um diagnóstico adequado e qual é a melhor forma de tratamento. Em alguns casos, até o uso de medicamentos. Em alguns casos, até o uso de medicamentos, com certeza. Então, é importante a pessoa estar atenta, identificar isso o quanto antes, para que não se torne uma situação ainda pior. Né? Exato. Por nós vivemos assim, um dia a dia, numa roda viva,
nós acabamos deixando de prestar atenção em nós. É verdade. Né? Vivemos a vida dos outros. Liga o automático e vai, Exatamente. Né? Então a gente acaba vivendo muito mais a vida dos outros do que a nossa. Então é um momento assim de você voltar a olhar para si, focar em você, prestar atenção em como você funciona diante de determinada situação e a partir disso você ter uma consciência melhor de você. É isso que vai fazer uma diferença na sua vida. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Bom dia para você também. E obrigada você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.